Apoio Cronos. Casas da Água. Olá, nós estamos começando mais um Nosso Condomínio hoje, aqui pela TV Floripa, Canal 4, também pela internet em tempo real, programa do Sindicato Patronal dos Condomínios e Edifícios da Grande Florianópolis. Vamos apurar essa entrada, depois eu dou alguns recadinhos, porque os temas são extremamente importantes sempre e hoje mais ainda, e eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção e já preparem até para fazer perguntas posteriores, para serem respondidas e tal. Eu vou de imediato passar ao presidente Alfred Heilmann, que vai nos apresentar o nosso convidado, que é conhecido de vocês, e vamos encaminhar então a nossa conversa. Presidente, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde, condôminos. Boa tarde a todos aqueles que estão ligados aí ao mundo condominial. Não vai dizer da minha imensa satisfação de estar aqui hoje de novo, porque já é uma luta de alguns anos, considerando o meu problema de saúde, digamos assim, que graças a Deus e aos médicos que têm me atendido, ela está bem melhor. Ainda antes de iniciarmos o assunto de hoje, que é o alvará de funcionamento dos condomínios, dizer da minha satisfação em ter na semana passada aqui a televisão ter repetido um programa de quase 2 anos atrás, um ano e tanto atrás. O presidente da CONCAP na época, né? O presidente na época da CONCAP, o Vinhati, né? E dizer que isso me causou muita satisfação, porque aquilo que naquela época foi dito está acontecendo exatamente aquilo que a gente pedia, aquilo que a gente não esperava da CONCAP. Eu te digo uma coisa, sabe, Gilberto, e você, público condominial, se nós ajudarmos um pouquinho, nós vamos ter uma cidade limpa já. Ontem, eu quero dizer aí, algum tempo atrás, o Rio de Janeiro fez uma lei lá que é proibido, vai ser multado aquele que jogar lixo no chão. Aonde é que vão multar isso, o restante do carnaval aí, que estão lá em greve e outras coisas mais, e que nós sabemos perfeitamente que o papel aceita tudo e nós não podemos, sob nenhuma hipótese, não podemos, sob nenhum argumento que seja, aceitar, digamos, que a nossa cidade chegue a isso aí. A CONCAP, no meu parecer, na minha visão, ela está realmente de parabéns, porque tanto na virada do ano, como agora no Carnaval, a limpeza da cidade se tornou quase que uma coisa momentânea. Muito rápido, né? Com uma velocidade, sem que tivéssemos uma sequer crítica a respeito desse assunto na imprensa escrita, falada e televisionada. Isso aí eu registro porque eu digo honestamente, eu me sinto, digamos assim, um dos responsáveis, ou pelo menos uma parte, porque fomos nós, Sindiconde, que realmente fomos à CONCAP aí há alguns anos atrás, pedindo providências junto aos condomínios, pedindo providências XYZ, e isso está acontecendo. Não temos ainda uma coisa 100%, mas com toda certeza já chegamos muito acima daquilo que até nós esperávamos. O que o presidente se referiu, para você que está ligando agora, é o programa que o Fernando Patunas lá editou. Era um programa de 1 hora, ficou em meia hora, no Novo Espaço, com Marius Banhatti, que é o ex-presidente
da CONCAP, mas ainda parece que está lá na CONCAP. Ele está lá na né? direção da CONCAP, coisa. Houve uma troca de presidência, mas isso é um... Eles são um time, né? Porque senão não conseguiriam fazer o que fazem. Não. Se eles não forem não realmente... um time, não faziam. Não é bem diferente daquele que nós conhecemos, que é ali embaixo da ressacada, não é que não é que não jogam time. Um contra o outro ali dentro. É por certo? isso que veio com a camisa preta e branca, para mexer não com eles. Não é bem a minha vontade, mas... De vez em quando vai para dar uma cutucada, né? Mas realmente precisa ser dado uma cutucada. De forma que, gente, falando sério a respeito do assunto, tudo aquilo que nós entramos e coisa, não é, ela demora um pouquinho, mas ela está se ajustando e ela está entrando nos eixos. Inclusive, vamos ter esse ano aí muita cobrança pela AGESAN, em termos de energia elétrica aqui, né? e energia, água e esgoto, porque a AGESAN aqui na frente dessa bancada assumiu compromissos de realmente fazer coisas que nós não estamos vendo. É uma agência, no momento, política. A coisa está saindo meia boca, assim, certo, sem que a gente veja realmente alguma coisa bem estruturada e que realmente toma as providências necessárias. Este é um programa para Cronos e Casas da Água, é o nosso condomínio hoje que você está acompanhando aqui pelo canal 4 NET TV Floripa e também pela internet em tempo real, presidente. Bom, dito isso, nós temos aí um outro assunto que foi julgado agora na Justiça, e por isso trouxemos nosso companheiro Alberto Calgário, que é nosso advogado no sindicato, e que também nos auxilia em condomínios, quando necessário, e ele pode nos dizer do que aconteceu depois de 17 anos de luta. Caramba! São 17 anos de luta, não é meia dúzia de dias. Não é 17 meses, nem 17 dias, né? E o que aconteceu realmente com a entrada de uma ação na Justiça por parte do Corpo de Bombeiros contra o CEISA Center, a nossa defesa junto ao Ministério Público, porque o bombeiro entrou no Ministério Público, nós recebemos a notificação, fizemos a contestação, fomos à audiência e daí em diante eu quero que o Alberto fale sobre o assunto, quais os direitos que nós temos hoje, tanto naquele condomínio como nos demais condomínios da nossa cidade. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Então, inicialmente uma boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, quem acompanha o programa, quem acompanha o Sindiconde, sabe que é uma preocupação, sempre foi, já houve programas aqui tratando desse assunto, uma preocupação pessoal do seu Alfred, que está há muito tempo nessa questão, muito mais do que eu, do que a maioria das pessoas, e uma preocupação do Sindiconde como um grupo, como um sindicato, que é com relação à segurança nas edificações na Grande Florianópolis. Eu me recordo de já ter participado de pelo menos 1 ou 2 programas tratando sobre esse assunto, em que nós dizíamos que muitos dos condomínios hoje de Florianópolis, principalmente os condomínios comerciais, esses mais antigos no centro da cidade, não possuem alvará atestado de funcionamento, porque não conseguem o quê? Não conseguem passar pelos entraves burocráticos da lei com relação à vistoria do Corpo de Bombeiros, que faz um serviço excepcional, serviço importantíssimo, aqui já também bastante reconhecido pelo Sindiconde, mas que não tem estrutura para fazer isso para todo mundo. Dos entraves, a burocracia da Prefeitura Municipal, no nosso caso aqui, que agora houve a decisão da Prefeitura Municipal de Florianópolis, com relação à cobrança de taxas, para a emissão dos atestados, para a vistoria do Corpo de Bombeiros, e muitas vezes também com exigências
exageradas para a adequação de uma edificação da década de 60, da década de 70 na cidade, em que se fazia uma vistoria no prédio, exigindo que ele tivesse os mesmos equipamentos, a mesma modernidade e uma edificação que teve o seu habite deferido no ano passado, foi construído no ano passado. É impossível isso, né? Muitas edificações você não consegue fazer a adequação a todos os elementos. Pelo menos de acordo com aquela regulamentação. Exato. Talvez dê para adaptar, Exato. improvisar, né? O que a lei determina nesse caso é o seguinte: você tem que obedecer às normas que eram vigentes à época da expedição do habite, da aprovação do projeto de edificação, e adequá-lo às novidades, porque é segurança, você não pode simplesmente querer que ele pare no tempo. Mas você vai adequar onde é possível adequar. Aonde não é possível, você vai buscar alternativas para minimizar o problema, para minimizar o risco, para criar outras soluções. Para aproximar da nova norma, da nova Exatamente. exigência. Esse perigo, sabe, Alberto, existe, na verdade, hoje, muito bem constatado, é que com o trânsito que nós temos hoje, um caminhão de bombeiro para chegar no Meu lugar Deus do céu. do sinistro, pode demorar um tempo muito maior do que acontecia há 10, 12, 15 anos atrás. Menos. Certo? Tá Então, é preciso que haja uma prevenção maior hoje e fazer com que a prefeitura, bombeiro, a defesa civil, de um modo geral, faça uma instrução melhor do consumidor, que chama-se condomínio, para dizer para ele: olha, vocês precisam isto e aquilo. Caso contrário, vocês não terão isso, aquilo. Claro. Certo? Então, digamos, essa orientação necessária para que as coisas realmente funcionem como desejado, é que causam esses problemas, como aconteceu aí com o CEISA Center, que por sinal, no dia em que saiu lá a decisão judicial, pegou fogo numa sala, não sei. Meu Deus. Olha, a sala ficou da cor daquele negrume ali em cima. Olha só. Certo? Não foi necessário chamar o bombeiro. O CEISA, com os seus recursos humanos e técnicos e outras coisas mais, resolveu a situação toda. Quando tudo estava resolvido, foi chamado o proprietário, porque isso aconteceu num fim de semana. Meu Deus. Foi chamado o proprietário veio e disse: Mike, entramos, foi arrombada a entrada da sala, porque viu o que estava acontecendo. Bom, tomadas todas as providências, chamou-se a companhia de seguro, certo? Para que o condomínio não tenha nenhuma responsabilidade sobre qualquer indenização a respeito do assunto. E nesse momento, então, foi exigida a chamada do bombeiro. Para fazer o boletim. Para fazer o boletim da ocorrência. O bombeiro veio, fez o boletim de ocorrência, já mandou para nós, o resultado do boletim de ocorrência, e, digamos assim, não ali no escrito, mas parabenizou os funcionários que tomaram as providências exatamente como tinham que ser tomadas. Também não sabem com quem é que estão mexendo, né? Foram mexer logo no lugar que seu alvo deu. Viviane aprendendo, parabéns. É isso aí. Lições e mais lições. É verdade. Mas assim, o Gilberto, interessante é mencionar até a questão da ação judicial que o seu Alfred falou. Pois não. A gente entrou na questão da segurança, que é muito relevante. A gente teria material para falar horas aqui. O pedido dele é esse, É importante relatar o seguinte: existe hoje uma norma, uma lei municipal em Florianópolis especificamente, mas isso ocorre em muitos municípios do estado de Santa Catarina. Parece que foi uma coisa padronizada, porque vários municípios têm a mesma lei. Existe uma lei municipal em Florianópolis que criou o FUNREBOM, que é o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, que é um motivo justo. Bombeiros precisam de recursos, é óbvio, importante, claro. Né? Mas a forma como essa lei foi feita, ela é equivocada, ela ilegal, ela prejudica os condomínios especificamente, mas prejudica os munícipes, né? E ela acabou também por muito tempo sendo prejudicial ao Corpo de Bombeiros,
Porque o Corpo de Bombeiros Militar, ele é uma instituição vinculada ao governo do Estado. Certo. Ele faz parte do Estado de Santa Catarina. E essa lei municipal, essa de Florianópolis, ela instituiu uma taxa que todos os condomínios, no nosso caso, têm que pagar anualmente para a prefeitura, recolhido lá no Pró Cidadão, calculada em função da área edificada do prédio. Então, no caso do 660, chegou-se a cobrar quase R$9 mil. E a finalidade dessa taxa é justamente para que o bombeiro fosse anualmente na edificação e fizesse a vistoria de segurança. Essa taxa tinha um valor, além de ter um valor absurdo, porque a taxa ela tem que ter uma vinculação com a atividade que é desenvolvida, ou seja, a taxa ela é feita para cobrir o custo. Claro. E ninguém pode dizer que o bombeiro, por maior que seja uma edificação, que nem é o 660, tem um custo de R$9 mil para olhar, vistoriar. Até porque o bombeiro nunca vistoriou a edificação como um todo. O bombeiro ele não entra no interior da unidade, da sala comercial, essa que pegou fogo, o bombeiro nunca entrou lá dentro. Claro. O bombeiro ele vistoria sistemas coletivos de prevenção. Mangueiras. Não, mangueira, o bombeiro, hidrante, na verdade, saídas. verifica se os equipamentos contra incêndio estão lá. E estão em dia, colocados e coisas. Uma rachadura no prédio, eu nunca vi, pelo menos, muitos condomínios que eu já administrei, nunca vi o bombeiro fazer uma vistoria na eletricidade. Não há como fazer. Então precisa haver uma nova orientação municipal, estadual, federal, para que essa coisa venha a acontecer, para buscarmos a segurança que nós não temos. E, então, assim, como o senhor Alfredo falou, o que acontece? O condomínio 660 é onde fica o Sindiconde, a sede do condomínio 660. O seu Alfred, que é o presidente do Sindiconde, é também o síndico do condomínio 660, muitos anos. É o maior condomínio comercial da Grande Florianópolis, então ele é representativo, é uma cidade, é uma cidade. O maior do estado. Então, acho que por esse motivo, o 660 foi escolhido por amostragem, digamos assim, porque foi denunciado o 660, que é um dos condomínios mais seguros da cidade. Imagina. Ele foi denunciado porque durante o ano de 2012 o 660 se negou a pagar essa taxa que eu mencionei, de 8, quase R$9 mil. Por ser ilegal. Por ser ilegal. E em razão disso, ela não teve o atestado de funcionamento do ano de 2013 expedido. Então, ele estaria em situação de irregularidade. Em razão disso, foi denunciado ao Ministério Público. O Ministério Público chamou, nós fomos lá, fizemos essa defesa. Explicamos, mostramos que o 660 ele preenche todos os requisitos de segurança, mas não adianta só você esbravejar e você dizer que a lei é legal. Você tem que tomar alguma atitude. E foi o que o 660 fez, com o apoio do Sindiconde, e agora o Sindiconde encampou essa luta também. O 660 propôs um mandado de segurança no Fórum da Capital e teve uma liminar deferida, reconhecendo já de plano a inconstitucionalidade dessa lei municipal que trata do FUNREBOM e dessa taxa que foi instituída nessa lei. Porque vários municípios, inclusive, já caiu a lei. Já aconteceu em municípios locais. Também aqui de Santa Catarina, a mesma coisa. No seguinte sentido, a partir do momento em que um serviço público é executado, por exemplo, pelo Corpo de Bombeiros, que é um órgão estadual, não pode ter sobretaxa, né? Taxar duas vezes. A competência para a arrecadação dessa taxa é do governo do estado, e não da prefeitura. Por que eu falei anteriormente que o próprio bombeiro já foi prejudicado com essa questão do FUNREBOM ser aplicado pela prefeitura municipal? Porque o dinheiro não vai para ele. Hoje, segundo a informação que nos foi passado pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, que agora houve a troca no comando, mas o comandante anterior nos informou que no ano passado os repasses estavam sendo feitos corretamente. Que legal. Mas nos foi dito por outras pessoas dentro da própria Prefeitura de Florianópolis. Secretário das Finanças. Secretário de Finanças, à época, mencionou que anteriormente, nos governos anteriores da Prefeitura Municipal de Florianópolis, não acontecia isso. Olha só. E nos citou recebiam o dinheiro, mas não repassavam para o bombeiro. Nos citou nos foi dito isso, um exemplo prático que todo mundo se recorda, a Praia da Armação, quando o mar começou a invadir as casas, então foi feita aquela questão com pedras ali, o dinheiro que a Prefeitura de Florianópolis utilizou foi do fundo de reequipamento do Corpo de Bombeiros para fazer aquela obra. Olha só. Então, quer dizer,
Por que é errado? É errado justamente por isso, porque quem deveria arrecadar é o Corpo de Bombeiros, é o Estado, para aplicar no Corpo de Bombeiros, óbvio, instituição estadual, no Estado inteiro. E não como é feito hoje, que a Prefeitura Municipal de Florianópolis arrecada, não se tem a garantia de que esse dinheiro vai integralmente para o Corpo de Bombeiros. Porque e ainda nunca assim, também foi chamado por uma prestação de contas da onde ele vai? O fato de existirem várias leis municipais gera não vou nem dizer ilegalidade, mas uma injustiça muito grande. Porque Florianópolis, por exemplo, os condomínios estavam pagando essa taxa de 8, 5, 6 mil reais por uma vistoria. Que absurdo. Enquanto em Joinville, que tem uma outra lei municipal, seu Alfred foi lá pessoalmente verificar a situação, os condomínios do mesmo tamanho pagam 300, 400 reais e a vistoria é feita também pelos bombeiros voluntários. Além com a do mesma absurdo, eficiência. Além do absurdo desse dinheiro, nós não sabemos se ele foi aplicado, pois ele é arrecadado dentro de Florianópolis. Claro. Mas se ele foi aplicado dentro de Florianópolis, Claro. porque o bombeiro recebe, isso vai para um caixa comum, e o bombeiro tem problemas em Chapecó, tem Claro. problemas em Criciúma, tem problemas sabe? Então, Claro. não somos nós que vamos sustentar Claro. essa situação. Então, isto precisa acontecer, não é de haver uma lei nova, lei municipal, esclarecendo isso tudo muito bem. Só para, seu Alfred, para explicar a questão da ação, né? Essa ação foi proposta pelo Condomínio 6 a Center, com o apoio do Sindicone, mas quem tomou a iniciativa foi o Condomínio 6 a Center. O Sindicone agora está encampando essa luta junto. Para quê? Para que essa lei seja reconhecida a inconstitucionalidade dela, através de uma ação direta de inconstitucionalidade. A ADIM, para que seja válido isso para todos os condomínios de Florianópolis. E essa lei que o seu Alfred mencionou é importante. Por que o Sindiconde está assumindo essa questão também? Porque é importante que essa lei perca sua validade para forçar. Ano passado inteiro, nós tratamos aqui também em programas, o Sindiconde buscou junto à Prefeitura de Florianópolis, Corpo de Bombeiros, uma forma de regulamentar essa questão de uma vez por todas, de garantir de uma forma justa, correta, com valores justos, uma lei que permita os condomínios se adequarem e proporcione segurança para a população. Esse é o objetivo. Mas tudo que depende de iniciativa legislativa parece que é difícil no nosso país. Então o Sindiconde encampou essa briga, vai propor a ação direta de inconstitucionalidade para estender esse efeito, essa liminar que foi dada ao 6 a Center. Mas também apresentar soluções. E apresentar soluções, porque reconhecida a inconstitucionalidade dessa lei municipal para todos, o legislativo ele vai precisar atuar. Porque senão o bombeiro vai ficar, inclusive, sem uma legislação. Precisa ter uma legislação, essa legislação precisa ser estadual, ela precisa ser válida para todo o Estado, para que ela seja justa, aplicada para todo mundo. Porque é uma entidade estadual, as normas são federais, certo. Né, a regulamentação dessa questão de segurança é federal. E, então, o bombeiro é estadual e isso tem que valer para o estado inteiro. A segurança que você tem aqui em Florianópolis tem que ser igual em Joinville, tem que ser igual em Chapecó. E a taxa que o cidadão paga para ter essa vistoria, essa segurança, tem que ser igual em Florianópolis, tem que ser igual em Chapecó. Nem IPVA. E ela tem que ser executada, né? Que nem o IPVA. O cara que tem um carro de uma mesma marca e tal, paga a mesma coisa em Florianópolis, em Chapecó, Tubarão, onde quer que seja. Exatamente. O objetivo é tornar justo a arrecadação, porque para evitar que uns paguem muito para sustentar a máquina e outros paguem pouco, porque a lei é diferente, para uma mesma situação e uma mesma instituição, né? Garantir que o Corpo de Bombeiros tenha realmente os recursos necessários, porque isso é importante, tá? Ninguém quer que o Bombeiros feche, nem que... Pelo amor de Deus, até porque é uma instituição que está no coração de todos nós, né? Nós necessitamos de uma coisa primordial, chama-se segurança. E isso nós não temos. Esse é o objetivo final, é garantir que as pessoas possam adaptar as suas edificações e ter efetivamente segurança. Porque hoje muita gente, que eu estava falando no começo, muita gente, como sabe que não vai conseguir, porque a exigência é indevida ou porque a taxa é muito cara, a pessoa deixa do jeito que está. Está lá inseguro, sem alvará, mas também não tem consequência nenhuma, né? Então o objetivo é regulamentar, aproveitar essa oportunidade para regulamentar a questão e obter o benefício maior, que é realmente a segurança. Só para aproveitar, o Sindiconde
não é o Zorro, mas é o paladino da justiça, porque você vê 17 anos lutando e conseguiu mesmo que liminarmente. Sim. Algo extremamente importante. O Gilberto e condôminos, naturalmente, como o Alberto já falou inicialmente, nós poderíamos aqui discutir isso aqui mas durante horas. Com certeza. Nós temos um tempo limitado. Mas só dizer a vocês que o Sindiconde está aberto e à disposição de todos os condomínios da Grande Florianópolis, do qual nós somos os representantes, não é para esclarecer e dar a eles a sugestão, dar a eles o encaminhamento daquilo que eles acham injusto. contato@sindiconde.com.br, telefone 48, código de área aqui de Florianópolis, 33338677. No site www.sindiconde.com.br você tem inclusive a TV Sindiconde, com este programa, daqui a pouco mais já lá inserido, e todos os outros, inclusive aquele da CONCAP, que o presidente citou no início, com o Mário Sbagnati, enfim. Suas despedidas, doutor Calgaro, um prazer tê-lo tido novamente aqui, né? Foi importante o que foi dito. Claro, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar aí aos condôminos, aos síndicos, aos interessados, né? E nos colocar à disposição, inclusive de colegas, advogados que queiram, né, de outras cidades, porque, como a gente falou aqui, não é só Florianópolis, essa mesma lei parece que foi vendida como um pacote, que nós encontramos ela em várias cidades aí espalhadas pelo estado e o texto é exatamente igual. Então... Ele entra em contato, o colega, no site, nesse contato@sindiconde.com.br. Pode entrar em contato com o Sindiconde. Queremos do Dr. Calgaro, e tal, aí o Sindiconde faz a aproximação e a ligação. O Sindiconde vai ajudar tudo que puder para resolver o problema de uma vez por todas aí. Presidente, já estouramos. Bom, também agradecer ao Alberto pelos esclarecimentos que ele trouxe, parabenizar pelo sucesso do processo, porque beleza, ele né? realmente se dedicou muito, demorou bastante para fazer, mas não fez no momento em que estava absolutamente convicto, não é, de que aquilo que ele estava fazendo estava correto. Tem a carinha de calminho, não mas adianta, não adianta nós outro queremos precipitar um processo, entrar com errado ou alguma coisa parecida, claro. Isso aí não é o nosso caminho no Sindiconde. Não é? Mais uma vez, a porta do Sindiconde está aberta a todos vocês. Obrigado a Cronos, a Casas da Água. Vocês contam com o Gustavo, Renato e Isabel. contato@sindiconde.com.br. Qualquer dúvida que tenha. Um abraço, até o nosso próximo condomínio hoje. Apoio Cronos. Casas da Água.